Bem-vindos e bem-vindas ao nosso mini curso de desenvolvimento de jogos utilizando JavaScript. Eu sou Douglas Matheus e nessa série de vídeos eu estou te ensinando a fazer um jogo do zero. Na aula passada, a gente aprendeu a fazer a barra do nosso jogo, né? Então a gente criou o título, o sistema de pontuação do número de vidas, como a gente está mostrando aqui. Então essa é a barra do nosso jogo, com o título do nosso jogo, tá? O sistema de pontuação que já está funcionando, então se eu venho aqui, né, e atiro, a nossa pontuação ela vai crescendo à medida que a gente vai destruindo inimigos. E aqui a nosso sistema de vidas, na verdade, o número de vidas está mostrando na tela. Está sendo mostrado na tela. A gente ainda não implementou o sistema de vidas, que é o que a gente vai fazer na aula de hoje. Tudo bem? Então, olha o que aconteceu aqui. O inimigo colidiu com a nave e o jogo acabou. E não é isso que a gente quer. O que a gente quer? A gente quer que, quando o inimigo colida com a nave perca uma vida, o jogo continue até que o número de vidas seja igual a zero, né? Até que acabe o número de vidas. Então é isso que a gente vai implementar hoje. Tá? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente for pensar é que vamos basear, por exemplo, no jogo de Mario, do Sonic, até do Bomberman. Quando eles sofrem um dano, e eles não morrem diretamente, né? O que acontece? Eles ficam piscando, tá? E eles se tornam invencíveis durante o momento que eles estão piscando. Então eles não vão sofrer dano enquanto eles estiverem piscando, tá? E é isso que a gente vai fazer aqui na nossa nave. A partir do momento que ela sofreu um dano, ou seja, né, que o inimigo colidir com a nossa nave vai ficar invencível durante um determinado tempo, tá? E a gente vai ver o porquê. Então a primeira coisa para eu controlar se a nave está invencível ou não, eu preciso criar uma variável, vai ser let invencível igual a false, tá? Ou seja, eu estou iniciando minha variável invencível como false, tá? No começo do jogo, ou seja, a minha nave não está invencível. E quando houver essa colisão, eu tenho que transformar essa variável em verdadeira, né? Ela tem que retornar true. Então a gente vai vir aqui na classe personagem, tá? Aqui na função verifica hit inimigo. Por que aqui? Porque a gente só vai tornar a nave invencível quando colidir com algum inimigo, né? E é exatamente aqui que está o nosso bloco de código que verifica isso. Então vamos tirar esse console.log daqui. Então, if colisão, o que a gente vai fazer? A gente precisa tornar a nossa nave invencível, tá? Só que em vez de colocar aqui invencível igual a true, a gente vai escrever uma função fica invencível porque ela vai ter mais coisas para ser feita, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, this.fica invencível, tá? Que vai ser um método da minha classe personagem e a gente vai criar esse método agora. Então, fica invencível, tá? O que essa função vai fazer? Vai setar os valores invencível para a nossa nave. Então, primeira coisa aqui, invencível igual a true. Tudo bem? E eu quero mudar a cor da minha nave enquanto ela estiver invencível, tá? Só que, se a gente voltar aqui em cima, a cor do nosso personagem está bem no código, sabe? Ela não está numa variável, está bem no código. Como que eu vou alterar essa cor? Vamos colocar a cor como um atributo da nossa classe personagem. Então, this.cor igual. Vamos copiar essa configuração, que é a cor original da nossa nave, tá? E a gente vai colocar dentro de um vetor. E aí, a gente coloca fill this.cor. O que isso vai ocasionar? Toda vez que a gente quiser mudar a cor do nosso personagem, é só alterar o atributo cor do nosso personagem, tá? Então, isso vai facilitar a nossa vida. E aí, então, eu vou colocar aqui this.cor é igual a zero, ou seja, eu quero que enquanto ele fique invencível, ele seja desenhado com a cor preta, tá? Tudo bem. Só que, se eu faço isso, ele vai ficar invencível para sempre, né? Eu não estou retornando o invencível igual a false. Como que a gente vai fazer isso? A gente precisa falar assim, olha, ela vai ficar invencível
durante um determinado tempo e depois eu quero que ela volte a sofrer dano. Tá? Então a gente vai utilizar uma função para isso, que é o setTimeout. E quais são os parâmetros dessa função? É uma função e um tempo. Bom, o que essa função setTimeout vai fazer? Ela vai executar essa função que eu estou passando de argumento depois de um determinado tempo. Tudo bem? Então, eu quero que essa função aqui, o que ela vai fazer? Ela vai retornar, ela vai voltar ao estado da variável invencível como false. E a cor do personagem da cor original. Então, vamos escrever essa função aqui. Vamos colocar aqui a função sai do invencível. Tudo bem? O que ela vai fazer? Invencível igual a false. E a personagem.cor igual a nossa configuração inicial. Nesse caso aqui tem que ser personagem.cor, tudo bem? E aí a gente vai colocar this.sai do invencível. E vamos supor que eu quero que seja 1 segundo, tá? Eu quero que ele fique invencível durante 1 segundo. Eu vou colocar 1000 milissegundos. Tudo bem? Então vamos dar play e ver o que acontece. A gente vai dar play. Tá aqui nosso personagem. E pá. Por que não mudou de cor, ele não ficou invencível? Porque, olha só, ele ficou invencível sim, tá? Mas a partir do momento que ele executou aquela função, a gente parou o jogo, a gente deu no loop. A gente só quer dar no loop quando o número de vidas for igual a 0, quando acabar os números de vidas, né? Então a gente vai vir aqui e colocar número de vidas menos menos, ou seja, teve uma colisão, eu vou tirar 1 do meu número de vidas, uma unidade do meu número de vidas. Tá? E if número de vidas igual a 0, aí sim eu vou dar no loop. Tá? Vamos apertar play e vamos lá ver o que acontece. Olha que interessante. Bom, primeiro o jogo não parou assim que ele colidiu. Tudo bem? Então, de certa forma está funcionando. Ele ficou invencível, a cor dele foi para preto. Tudo bem? Então está funcionando de certa forma. Porém, veja aqui que o nosso inimigo ele se sobrepôs ao nosso personagem até parar. Por quê? O que está acontecendo? Eu estou falando, olha, perde o número de vidas, tudo bem? E o jogo continua. Só que se o jogo continua assim, ele está invencível, não está alterando quase nada no meu jogo, né? Porque ele está invencível, a cor do personagem alterou, mas ele continua sofrendo dano. Que é exatamente isso que acontece. Vamos colocar aqui um número de vidas igual a 15, a 20. Vamos colocar número de vidas igual a 20, vamos ver o que acontece. Tá? Então, olha, ele perde 15 vidas de uma vez. E agora ele vai perder as outras. Por quê? A gente não programou o não dano que ele vai sofrer quando ele fica invencível. Tá? Então, o que está acontecendo? Vamos ver de novo. É que CT invencível é igual a true, ele muda de cor, mas o inimigo vai dando dano no personagem. Tudo bem? Então a gente tem que arrumar isso. E a gente vai colocar aqui, bem no começo do verifica hit inimigo. Tá? Então, ele vai fazer todo esse bloco de código, ele vai verificar se está tendo colisão com o inimigo, só se ele não estiver invencível. Tudo bem? Se ele estiver invencível, para mim, para o nosso jogo, tá? Tanto faz se ele está colidindo ou não com o nosso inimigo. Então a gente vai vir aqui, if invencível igual a true, return false. Tá? Então o que ele está fazendo aqui? Olha, se meu personagem está invencível, eu não quero saber se ele está colidindo ou não com o personagem. Então eu vou retornar false para essa função porque não me interessa. Tudo bem? Então eu vou dar play aqui. E aí quando ele colidir, colidiu uma vez, ficou um segundo
invencível. Colidiu outra vez, ó, e eu perdi uma vida só. E olha que interessante, o inimigo passa pelo personagem e ele não sofre mais dano, só o primeiro dano, que é a primeira vida que ele perde, tá? Então é isso que está acontecendo, ou seja, verifica hit inimigo. Se está invencível, retorna falso. Eu não quero saber se... Tá vendo? Eu não quero saber se ele está colidindo com o inimigo. Só retorna falso, porque se ele estiver colidindo com o inimigo, não vai acontecer nada. Tudo bem? Então é isso. Vamos voltar para... Vamos colocar 3 vidas, né? Que é o padrão do jogo. Ele fica bonitinho aqui, né? Com as 3 vidas. E aí, olha só. Nosso sistema de pontos está funcionando. 15 pontos. Nosso sistema de vidas está funcionando. Tá? Interessante é que a última vida, o quadradinho vai ficar desenhado lá, ou seja, o jogo parou aqui, eu dei um no loop, tudo bem? E o quadradinho está aqui. Uma estratégia que a gente pode usar, que se usava muito nos jogos de antigamente, é a vida 0 ser jogável. Né? Então, se eu coloco aqui menor que 0, então eu tenho a vida 3, a vida 2, a vida 1 e a vida 0. Então, 3 quadradinhos significa que eu tenho 4 vidas. E aí o que vai acontecer, né? Perdi uma vida, perdi outra, e aí eu tenho mais uma. E aí eu fico sem desenhar aqueles quadradinhos, porque meu número de vidas é igual a 0. Isso é comum nos jogos de antigamente, a gente vai usar isso daqui, porque aí fica mais bonitinho, né? A gente enxerga ali, olha, não tem nenhuma vida, né? Então normalmente essa vida é 0. Isso a gente vai usar no nosso jogo. Então veja que o nosso jogo ele já está funcional. Certo? Ele não está bonitinho, com imagens e tal, mas ele está funcional. A nossa nave está atirando, o nosso sistema de pontos está funcionando. Os nossos inimigos estão aparecendo em alturas aleatórias e o nosso sistema de vidas está funcionando. É claro que falta, né? Uma tela de jogo, uma tela de início de jogo, uma tela de game over, mas basicamente o nosso jogo já está funcional. E a partir daqui, a gente quer pular para esse estágio aqui, que é o estágio do nosso jogo, né? O nosso jogo finalizado. Então, voltando aqui, lembra que a gente está trabalhando com formas primitivas exatamente porque agora, né, o próximo passo agora vai ser incluir as imagens da nossa nave, do nosso inimigo e fazer o jogo funcionar desse jeito aqui, tá? Então, aqui está a nossa nave, tudo bem? Os nossos inimigos aí, eu coloquei apenas um inimigo, mas vocês podem colocar quantos inimigos quiserem, né? Os nossos tiros, o sistema de pontuação funcionando, e a nave ela fica cinza quando ela é acertada, tá? Então esses são os próximos passos, né? E aí tem o background, que é esse espaço, a gente vai fazer tudo isso na próxima aula, ou pelo menos começar a fazer essas coisas, né? Então, essa foi a nossa aula. A gente terminou o nosso jogo no sentido de deixar ele funcional. Espero que vocês tenham gostado. Então, até a próxima aula. Tchau!